Te rendemos glórias ao Senhor nessa noite. O Senhor é o único merecedor de toda a nossa honra, de toda a glória e todo louvor. O Senhor é a razão de estarmos aqui. O Senhor é a razão dessa igreja, da tua igreja. Essa igreja é tua, Pai. E nessa noite, Senhor Deus, nós queremos entregar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, todo o nosso coração diante do Senhor. Diante desses dízimos, dessas ofertas, nós consagramos diante do Senhor, Pai. Nós colocamos, Senhor Deus, devolvemos diante do Senhor aquilo que o Senhor tem nos entregado, aquilo que o Senhor tem nos abençoado. E eu sei, ó Pai, que o Senhor tem a condição de multiplicar sobre as nossas vidas, a 100 por 1, toda a semente colocada diante do Teu altar. Pai, nós precisamos, Senhor Deus, entrar no novo nível. Um novo nível de intimidade contigo, um novo nível de santidade contigo, um novo nível de prosperidade contigo. Essa é a tua igreja. Abra o céu sobre a tua igreja. Abra o céu sobre o nosso entendimento, sobre o nosso intelecto nessa noite, nesse congresso, para que nós saiamos daqui mais cheios da tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade nessa noite em agir, ó Pai, em nosso meio, em nossas vidas. Comece desde já derramando uma nova unção, uma nova visão, uma unção de crescimento, uma unção de multiplicação de frutos fiéis, de frutos santos, de frutos consagrados. Que haja, Senhor Deus, um novo mover em nossas vidas a partir desse congresso. Nós estamos aqui para honrar o Teu nome. Nós entronizamos o Teu nome desde o início deste culto. Este culto é Teu, ó Pai. Receba-o com um incenso suave diante do Teu altar, diante do Teu trono. E é diante da Tua igreja que nós Te aplaudimos, que nós glorificamos, que nós damos glória a Deus. Aleluia! Fala aí, crente, glória a Deus. Aleluia! Tem povo santo aqui, povo separado. Glória a Deus. Que alegria, irmãos. Estamos aqui em um congresso. É um congresso da visão celular, né? No modelo dos 12. Modelo que Deus nos trouxe uma visão há mais de 20 anos atrás. E hoje nós estamos aqui frutos de profecia, de nós acreditarmos, na fé de acreditarmos, de que toda semente, há 20 anos atrás, hoje daria muitos frutos. Tem fruto do seu lado? Tem fruto dentro de você? Glória a Deus por isso. Pode tomar o seu assento. Tenho a honra e o privilégio de trazer uma breve palavra a vocês essa noite. E eu sou muito grato à visão celular no modelo dos 12. E eu tenho muita coisa a falar da visão, muita coisa a testemunhar da visão que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. E quando entrei na visão celular, debaixo da cobertura de homens que eu digo no plural, né? Uma família tão abençoada como o pastor Noboyuki e a pastora Samara, menino ainda, cheio de sonhos, cheio de dúvidas também, e Deus me modelou, Deus me formou a um modelo de 12 que eu sou hoje. E eu tenho alegria de dividir um pouco desse conhecimento, a alegria de dividir contigo um pouco da sabedoria que Deus derramou sobre a minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai derramar ao longo desse congresso uma nova unção de multiplicação. Se é para você, diga amém. Diga glória a Deus. E quando se fala visão celular, eu já me remeto a essa palavra tão profunda que significa o significado da visão em nossas vidas. É óbvio que existe a visão física, né? Eu não sou muito bom nessa visão física. Se eu tirar o óculos aqui, eu vejo pessoas como árvores.
Preciso de uma nova cura, né? Para os meus olhos. Mas a visão, ela é tão importante, irmãos, porque sem visão a gente não tem movimento. Sem visão a gente se sente fraco, se sente temeroso, se sente muitas vezes até lento, né? Porque a gente não enxerga. Alguém teve o desprazer de dirigir uma tempestade? A primeira coisa que você faz, Getúlio, você dirige na tempestade? Nem sem tempestade você dirige, né? Nem sem tempestade. Imagina dirigir na tempestade, irmãos, é horrível, né? A primeira coisa que você faz é diminuir a velocidade. E é isso que acontece quando a gente não tem uma visão também para as nossas vidas. Eu, vindo para esse congresso, meu filho está estudando integral, e ele chegou tarde, né? Chegou depois das 6 horas, quase 6 horas, agora 18 horas da noite, né? E ele correu lá para o correio, e eu não sabia, no meu condomínio o correio fica lá no início do condomínio, eu moro um pouco distante, e eu não sabia onde meu filho estava indo, né? E aí eu procurei meu filho, nada, e chegou o tempo de ir para a igreja, eu estava preocupado. Aí eu falei, o meu carro não estava em casa, né? A Ivy tinha saído com o carro. E eu saí de bicicleta, com óculos, na chuva, e à noite. Então, assim, o pior cenário para uma pessoa com deficiência visual, como eu, né? Não tão sério, mas eu tenho. A desfrutar de uma visão horrível, né? E ainda na bike, né? Que eu não sou perito em bike. E fui lá, dei uma volta no condomínio, procurei lá na área de lazer, procurei perto da casa do outro discípulo meu, procurei nas casas dos vizinhos. Será que esse meu filho entrou na casa de algum vizinho, fez algum colega novo? E nada, não encontrei meu filho. E eu me lembrei do dia que eu me perdi numa trilha, junto com alguns irmãos aqui, inclusive. Eu me perdi à noite numa trilha, também fazendo bicicleta, né? E nessa época, anoiteceu, era mais de 18 horas, nós não sabíamos onde nós estávamos. Era um breu, irmão, imagina 18 horas, no meio de sítios, né? Não tinha iluminação pública, não tinha nada. Chovendo, começou a chover, eu sem óculos, eu não enxergava nada. Eu pedia para o Ivan ir na frente, cadê o Ivan? Está lá atrás. Eu pedia para o Ivan, vai na frente, né? Eu preciso enxergar. Ele nem me ouvia, né? Ele ia mais para frente, eu não sabia onde eu estava, nem ele. E a gente pilotava, né? Nem de moto a gente pilota, mas bicicleta pedalava. Pedalava bicicleta pedalando, não sabia para onde a gente estava indo, não sabia onde a gente ia encontrar, sem sinal de celular, e o celular com 5% de bateria. Um desespero, né? E no final, estou vivo, né? Vocês estão me vendo aqui? Amém? Todos estão vendo? Estou vivo, deu certo. No final deu certo. Mas a visão, ela é muito importante, porque sem visão a gente fica lento. A gente erra caminhos, a gente não consegue ter fluidez, não consegue ter o movimento esperado, os resultados esperados. Erramos o alvo, né? E quando eu falo em errar o alvo, logo você pensa em pecado. Certo? Fala pecado. Fala errar o alvo. É pecado. Ou o pecado é errar o alvo. E é muito importante essa questão de visão nas nossas vidas. E quando a visão celular ela veio, quando a visão celular ela foi instituída na nossa igreja, Deus mudou a nossa trajetória e nos acelerou de uma maneira absurda. Deus nos deu condição a acertar novos projetos, novos alvos. Deus nos deu condição a correr em prol do reino, em estabelecer o reino do Senhor aqui na terra. E é muito importante isso. Quem está acompanhando Olimpíadas aqui? Eu não sei se você viu a competição de tiro, né? Não tiro com arco, tiro... aquele que usa uma arma ali que dispara, óbvio, né? Uma arma que tem um alvo, e eu não sei quantos metros ele está, né? Desse alvo. E a pessoa que ganhou medalha de prata, um turco, ele sequer usava luneta, aqueles óculos especiais. Ele tinha uma habilidade
diferenciada, ele tinha uma visão diferenciada, e aquilo levou ele ao pódio, né? A estar ali entre os primeiros colocados do mundo, segundo melhor atirador do mundo, sem tecnologia nenhuma, apenas com a visão. E aí a gente pode traçar um paralelo também nas nossas vidas, o quanto a visão é importante para nós. O quanto às vezes nós caminhamos e não temos resultado. O que pode estar acontecendo muitas vezes na sua vida, no seu ministério, na sua casa, nas suas finanças, é que você tem caminhado sem visão, tem errado o alvo, tem errado caminhos, tem lerdeado. E como é ruim andar com gente lerda, não é? É ruim. Nós queremos velocidade, nós queremos movimento, nós queremos resultado. E a igreja do Senhor nesse tempo precisa disso. Fala, eu, igreja, preciso disso. Nós precisamos de velocidade, fala velocidade. Nós precisamos acertar, fala acertar. Não temos mais tempo para errar, irmãos, como igreja. Deus nos cobra isso, nos cobra uma visão aprimorada, uma visão aperfeiçoada, para que nós tenhamos velocidade, assertividade, resultado. E quando tudo isso falta, vem a frustração. E Deus me deu uma palavra, em apenas um versículo da Bíblia, para trazer hoje para vocês. Eu vou ler mais, óbvio, mas um versículo ele resume muito a respeito do tema de hoje. Eu não sei se os pastores pensaram em um versículo específico, mas Mateus 6:33 fala exatamente isso, né? Sobre Jesus, o reino e eu. Você pode abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Vamos lá, Mateus 6, capítulo 6. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Mateus 6. A partir do verso 25. Diz assim, acompanha comigo. Se você está sem Bíblia, está sendo projetado aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sim ou não? Sim. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, que sabe que vocês precisam, ou seja, o Pai Celestial, que sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Até aí, glória a Deus. Esse versículo se tornou lema da minha vida. Há 20 anos atrás, o pastor Noboyuki dividiu isso com a sua equipe de 12, e nós tomamos como lema, a partir de 20 anos atrás, esse versículo para ser realmente nosso modo de viver.
Se você abrir meu WhatsApp lá, vai estar lá escrito Mateus 6,33. Sempre coloquei isso lá na barra de status do meu WhatsApp, porque realmente é isso que reflete a minha vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ainda não tem um versículo tema, posso sugerir? Tema de vida. Eu sei que é algo íntimo a cada um de vocês, mas se você não tem um versículo, posso sugerir esse para você? Mateus 6,33. E você vê a profundidade dessa palavra. Vamos meditar comigo nessa palavra? Amém? Primeira coisa, vamos lá. Sobre Jesus e o reino. Lá em Marcos, eu vou ler com vocês, Marcos 1, 14 e 15, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, o Evangelho. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, fala próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus pregava a respeito da vinda do reino de Deus. A missão de Jesus aqui na terra, enquanto iniciou o ministério dele, nesses 3 anos de ministério, foi exatamente isso, pregar a respeito do reino de Deus. E que reino de Deus é esse? Seria estabelecido um novo rei, seria estabelecido um novo governo, não fisicamente, mas alguns discípulos pensavam que sim. Mas existia um reino que transcendia os governos da terra. Existe um reino que transcende o reino da terra, os reinos da terra, os países, os governos, as autoridades da terra, chamado reino de Deus. E depois lá em Lucas, olha só a explicação, Lucas 17, de 20 a 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Mas eu digo a vocês, Jesus falou isso aos fariseus, o reino de Deus está entre vocês. Para vocês é diferente, o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está em mim, fala, o reino de Deus está em mim. O reino de Deus também está entre nós, né? Porque se está no seu irmão, também está entre nós. Mas também está em você. E isso lá em Mateus 6,33 fala exatamente isso. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E aí, reino de Deus, você tem um entendimento de que no reino de Deus existe um soberano, existe quem reina, existem normas, existem regras, existem práticas, existem bênçãos no reino de Deus, existem benefícios no reino de Deus, e não é Bolsa Família. Existem benefícios muito melhores do que governos da terra podem oferecer. E aí, logo nesse mesmo versículo de Mateus 6,33, fala da justiça. Quem é a justiça de Deus? Quem se concretizou como justo na terra, fazendo a justiça de Deus, para nós alcançarmos a salvação? Fala, Jesus. Buscai o reino de Deus. Fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, buscai o reino de Deus e Jesus Cristo. A justiça de Jesus. O reino de Deus e Jesus, eles caminham juntos. Porque o reino de Deus está em mim e em você. E existem muitas bênçãos no reino de Deus, irmãos. Talvez você está tão preocupado, e com razão, uma certa razão, de quem será o próximo prefeito, de quem será o próximo presidente. Mas o que você precisa mais se importar, não é com os governos dessa terra, é em estabelecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele tem que ser estabelecido independente do governo.
Independente da situação, independente dos desafios, o reino de Deus, ele veio para transcender. O reino de Deus, ele veio para sobrepor os reinos da terra, pois é um reino de poder, é um reino de autoridade, é um reino de infinitos milagres. E todas as vezes que nós trazemos à existência esse reino, tudo que nós fazemos aqui, adorando o Senhor, é trazer um pouquinho dos céus na terra, não é verdade? É trazer um pouquinho da presença do Senhor aqui na terra. E tudo que nós fazemos no nosso íntimo, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós meditamos, tem a ver em trazer o reino aqui na terra. E a visão no modelo dos 12, ela veio justamente por isso. É uma visão que estabelece o reino de Deus. É uma visão que estabelece esse reino, cria força, cria raízes em nossas vidas em primeiro lugar. Você sabe a escada do êxito? Qual que é o primeiro passo? Mais alto. Depois. Dê um aplauso ao Senhor. Tem muita gente aqui que fez escola de discípulos, né? Glória a Deus. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Tudo isso tem a ver com o reino de Deus. A visão celular não é apenas uma visão de estratégia. É sim uma visão de estratégia, mas é uma visão de reino. Para estabelecer um reino, você precisa ganhar. Para você estabelecer o reino de Deus, você precisa consolidar. Para estabelecer o reino de Deus, você precisa discipular, aparar as arestas. E para você estabelecer o reino de Deus, você precisa multiplicar, enviar. É exatamente isso que Jesus veio ensinar. É exatamente isso que Jesus queria que a sua equipe de 12 soubesse. E demorou, irmãos. Demorou muito. Pedro, talvez era o melhor discípulo de Jesus. Ele não entendia o conceito de reino de Deus até a ressurreição. Ele foi entender o que realmente significava o reino depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas hoje nós temos essa consciência, irmãos, amém? Então, o que nós sabemos hoje nos dá uma vantagem muito grande, até em relação aos 12 do próprio Jesus. E quem é muito é dado, muito é cobrado. Deus tem feito da Vida Nova Hortolândia uma igreja de referência, amém? Deus tem feito da sua vida uma grande referência para essa cidade, amém? Para a sua casa, para a sua rua, para o seu condomínio, para a sua faculdade, para o seu colégio. Deus tem feito você uma referência, quiçá, para as nações da terra. E você precisa estabelecer essa visão como um propósito de vida. Você não pode ser aquele que vai devagar porque não está enxergando o seu futuro. A visão é importante para você olhar o seu passado, saber onde você errou e não errar mais. A visão é importante para saber a sua situação atual, as preocupações do dia a dia. Aliás, o próximo versículo que eu não li, o 34, fala justamente sobre isso, de você olhar o hoje, né? As preocupações do hoje. Mas a visão, ela é muito importante para você enxergar o seu futuro. E o reino de Deus e Jesus é aquele que traça o seu futuro. Diga amém. A sua vida, o seu propósito de vida tem que ser traçado, relacionado ao reino de Deus. Talvez você faça tantos planos na sua vida, mas você faz planos de casar, planos de prosperar, planos profissionalmente, e esquece dos planos de reino. É o principal, é um primeiro lugar. É estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. É importante você trabalhar assim, irmãos. É importante você casar. Cadê os solteiros aí? Dá uma glória a Deus. Não está nessa fé? Os solteiros que vão casar, dá uma glória a Deus. Aumentou, melhorou. Tem uns que falaram mais alto ali. Tem gente que se escondia, falava em casar, se escondia. Agora está todo aparecidinho, né? Youtuber ali. Se falava em casar, você corria. Agora tá dando uns glória a Deus mais alto. Mas
você precisa colocar na sua vida o propósito de reino. Quando eu conheci o reino de Deus, quando nós absorvemos como lema da nossa vida, Mateus 6,33, as minhas escolhas eram pautadas para o reino. Eu passei numa universidade longe de Campinas, 140 quilômetros de Campinas. Eu fiquei extremamente preocupado, por pouco tempo, até Deus me confirmar, eu estou contigo, e eu fui, e realmente Deus estava comigo ali, com um propósito. Eu mudava de emprego, todas as vezes eu perguntava para Deus, Deus, é isso mesmo? Até Deus me responder. Se Deus não me respondesse, eu não ia, irmãos. E ministerialmente sempre foi assim, o pastor sabe, toda missão que me dava, toda oportunidade que aparecia, a primeira coisa é de Deus, eu tenho que confirmar, porque se não for, eu não vou. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. A pastora Karina falou, E buscar o reino de Deus em primeiro lugar é justamente isso, é priorizar o reino. Mas família é prioridade. Não, mas casamento é prioridade. Mais dinheiro é prioridade. Mais minha carreira é prioridade. Irmãos, busque o reino de Deus em primeiro lugar e Jesus Cristo, a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente até adaptou esses versículos, Esse versículo, falando que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é errado, porque o que fala nos versículos anteriores a este, fala justamente disso, As demais coisas, o que são as demais coisas? O próprio Jesus falou todas as coisas, Deus sabe as suas necessidades, pastor Lucas? Deus sabe aquilo que nós precisamos. Os versículos anteriores falam justamente isso. Deus sabe o que você precisa. Se é comida, se é vestimenta, se é alguma necessidade básica, Deus sabe. E todas as outras coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vai te faltar nada. E aí você pergunta para mim, o que me faltou ao longo desses 20 anos? O que faltou na minha vida ao longo desses últimos 20 anos? Nada. Tudo que eu precisava, na medida certa, às vezes até transbordando, Nosso Deus é galardoador, é um Deus que transborda, dá até mais do que aquilo que nós precisamos, mas tudo que eu precisava, Deus proveu. E não é assim nas nossas vidas? Eu posso olhar para esses pastores que estão aqui na frente e testemunhar que tudo na nossa vida Deus proveu, Precisava de um milagre, Deus fez milagre, transbordou, Deus fez muito mais do que aquilo que nós pedíamos e merecemos. Olha a vida do pastor Lucas. Quando que alguém imaginou que o homem desse iria casar? Olha só, Deus deu um casamento, uma filha linda, no Senhor, um filho lindo, Vai vir mais? Vai vir mais um. Misericórdia, glória a Deus, quer dizer, glória a Deus, fala glória a Deus. Falou que vai vir mais um. Mas olha só o que Deus nos fez, O que Deus tem entregue nas nossas mãos, o que Deus tem feito nas suas vidas. E é lógico que eu olho para a minha geração, aqueles que eu sou mais, a minha geração que eu estou mais próximo, a geração Israel, eu vejo na vida dos meus discípulos, na vida da liderança, principalmente da liderança, que tem feito desse versículo também um lema, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Em buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. Dê um glória a Deus. Esse é o nosso Deus bondoso, amém? Dê um aplauso ao Senhor por esse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, que faz muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós merecemos. Quem olhava para mim há 20 anos atrás, irmão, não dava nada. Eu não sei o que os pastores viram. O que vocês viram? Nada, É que vocês não eram pastores ainda, não tinha visão. Glória a Deus que Deus falou com vocês, A respeito da minha vida. Mas eu não era nada, nem casado eu era, Um jovem solteiro, magrelo, esquisito, mal vestido, também tinha cabelão, Não sei nessa época, talvez não, Não tinha, na época eu fui legitimado, eu já tinha um cabelão, E não, ia morar fora, longe. O que seria desse menino, longe da igreja, irmão?
numa universidade pública, ateísta, de maconheiro e tudo mais, né? O que seria de mim ali na USP? E Deus me fez usado naquele lugar. E Deus deu uma visão de águia aos nossos pastores, e de águia mesmo, né? Para enxergar na minha vida alguém que poderia acrescentar algo no reino de Deus. E aí eu olho também para a sua vida, e você olha para a sua vida e fala: poxa, mas quem sou eu? Tão pequenino, tão limitado, com tantas dificuldades, com tantos problemas. Deus te vê como um líder multiplicador nessa geração. Não existe nada que Deus vai deixar faltar na sua vida. Quem recebe, vai recebendo. Não existe nada que vai faltar na sua casa. Não existe nada que Deus não vai prover. Não existe falta de nada na sua vida a partir do momento que você fizer de Mateus 6,33 o lema da sua vida. Você está preocupado com tantas coisas, irmãos? Está preocupado com como vai ser seu casamento, né, Luquinha? Está preocupado como é que vai sustentar uma rainha, uma princesa. Exigente, hein? Tem que ganhar bem. Está preocupado como que vai manter o loiro dos cabelos da sua esposa, que custa caro, o loiro, né? Custa caro. Custa caro. Quem não é natural, tem umas pessoas rindo aqui na frente, eu não sei quem são. Mas quando não é natural, é caro, né? Você fica preocupado com comprar roupa, né, para sua esposa, é tudo caro, não adianta. Ih, irmão, depois eu tenho que explicar, nem vou falar só para você aqui. Mas não é barato, as coisas não são baratas, né, para se manter. E quando se fala em filho, então, misericórdia, quer dizer, que glória a Deus, né? Porque Deus provê. Deus faz as nossas vidas milagres. Deus faz, e nós somos esse altar que a gente prepara para Deus subir, estar sobre as nossas vidas, né? Para que o nome dele seja glorificado. Então você vai ser esse palanque, né? Esse altar, essa pedra construída para que a pedra única seja exaltada, que é Jesus Cristo através da sua vida. Então não se preocupe quanto a isso, deixe as preocupações, entregue as preocupações diante do Senhor. Tem gente aqui que tem medo de se tornar um líder, tem gente aqui que tem medo de se tornar um líder de célula, um líder multiplicador, um líder de uma geração, né? Mas saiba que Deus estará contigo, irmãos. Você acha que eu me preparei para estar aqui hoje à noite? Lógico que foi Deus que me preparou ao longo de todos esses anos. Você acha que pela minha capacidade eu seria capaz de subir nesse altar, pastor, e trazer uma palavra dos céus? Lógico que não, é Deus quem faz, é Deus quem usa. O que Deus está pedindo para você, irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Fala para o irmão daí do seu lado, deixa Deus te usar, irmão. Deus sabe usar a ferramenta que é torta. Eu sou meio ruim com ferramenta que não é boa. Eu sou bom com ferramenta, tenho uma mecânica em casa, eu sou bom com ferramenta, mas a ferramenta tem que fazer quase tudo sozinho, né? Mas Deus, ele é especialista em ferramenta torta. Pega alguém como eu, como você, meio tortinho assim, e usa de uma maneira tão especial, tão tremenda, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Quem está disposto a ser usado por Deus? Quem tem medo de ser usado por Deus? Às vezes, é lícito, né? Temor de ser usado por Deus. Mas eu quero te desafiar a vivenciar o reino de Deus na sua casa, atrair o reino de Deus para dentro da sua sala e abrir uma célula. Abra uma célula, mas não, célula não é comigo, é com você sim. Essa é a visão de multiplicação. É a visão de estabelecer o reino, de buscar o reino, de estabelecer a justiça, buscar a justiça de Deus, amém? E esse reino de Deus nas nossas vidas, irmãos, quero ler com vocês lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida.
Engraçado isso. Mais justiça, fala justiça. Paz, repita, paz. Alegria no Espírito Santo de Deus. Mas o reino de Deus, ele é muito além do que comida e bebida. É bom, né? Comida e bebida é bom. Quem aqui não gosta de comer e beber? Não estou falando de cerveja, não, né? Cerveja. Estou falando de beber Coca-Cola, suco, água, é bom, né? De cerveja Deus já te livrou. Mas é muito bom você sim comer e beber, mas o reino de Deus não tem a ver com comer e beber, não tem a ver com as suas necessidades físicas, é isso que Deus quis dizer. O reino de Deus não tem a ver com as suas necessidades físicas, mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Muito mais do que comida, muito mais do que bebida, o que você precisa é justiça, é paz e é alegria. E é isso que eu profetizo diante desse altar na sua vida. Você vai ter muita justiça. Você vai viver debaixo da justiça de Deus. Vai ter muita paz. Paz na sua casa, paz na sua família, paz no seu ministério, paz na sua cidade, paz no seu trabalho. E vai ter também muita alegria. É isso que nós precisamos. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus não é você andar cabisbaixo, é só luta atrás de luta. É só guerra atrás de guerra. Mas o reino de Deus é alegria. Eu estava conversando com um discípulo essa semana. E eu fiz um convite a esse discípulo a se tornar o meu 12, né? A entrar na minha equipe de 12. Eu falei para ele assim, olha, eu sei que muitas vezes a gente recebe uma notícia dessa, sem entender muitas coisas, sem saber o que vem pela frente, um convite desse, sem saber aonde nós vamos trilhar, aonde nós vamos pisar, porque Deus faz algo novo a cada dia. Eu poderia falar para que você ficasse muito alegre, muito feliz a um convite como esse. E sim, é um convite de honra. Mas eu estou te chamando para você vir para a guerra. Eu não sei se um soldado, eu não tive essa experiência ainda, né? Tomara a Deus que a gente nunca tenha essa experiência física. Se um soldado recebe uma convocação de ir à guerra, tem alguém aqui que serviu o exército? Quase ninguém, né? Ali, tem 2 que serviram o exército. Tem alguém aqui que é da reserva? Todos. Sinto lhe informar, mas todos os homens são da reserva, né? Se a gente estiver numa guerra, entrar numa guerra, você vai ser convocado aí para a guerra. Você vai receber essa notícia com alegria ou com temor? Mais temor do que alegria. Pode até ser uma honra defender o teu país, né, pastor Lucas? Vamos lá defender o Brasil, é honra. Mas espera aí, tem muitos perigos pela frente. Tem muitos desafios pela frente. A gente recebe uma notícia como essa, um convite como esse, muito mais com temor do que com alegria. Mas existe uma promessa do Senhor, que sobre as nossas vidas repousará a alegria dEle. É só no reino. É só no reino que é capaz da gente sentir alegria em meio às guerras. Só no reino que a gente é capaz de sentir paz em meio às guerras, em meio às nossas aflições. É só no reino. Então por que dizer não? Por que dizer não a vivenciar o reino, a viver Mateus 6,33? Não tem o porquê, irmãos. Deus escolheu os loucos. Tem louco aí do seu lado? Deu um É louco. Cadê a rede de jovens? Tem louco aí do seu lado? Deus escolheu os loucos, né? Para mostrar a este mundo a sabedoria dele. Deus escolheu aqueles que o mundo não dava nada, para realmente o nome dele ser glorificado e ser exaltado. E eu estou aqui como uma prova disso. Deus me escolheu quem não era nada. É difícil você me ver hoje imaginar, né? Diante da estatura que Deus me colocou hoje, diante da nobreza, bispo, que Deus me colocou hoje. Mas quem me conheceu lá atrás sabe o quanto eu não era nada e aonde Deus me colocou e o que Deus fez na minha vida. E eu quero levar você a vivenciar essa fé. E a gente vai terminar essa palavra com o último tópico. Eu gostaria que você já se colocasse em pé.
e você entendesse, ok, pastor, eu entendi Mateus 6,33, eu entendi o que é o reino de Deus, eu entendi que o reino de Deus não é algo físico, não é para comer, não é para beber, mas ao mesmo tempo o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Eu entendi que o reino de Deus é um convite também para uma guerra, né? E mesmo assim Deus nos coloca paz. Mas qual é o meu papel diante desse reino? Lá em Mateus 25, versículo 14 ao versículo 30, eu não vou ler com vocês, seria até um tema de uma próxima ministração, não sei se seremos ministrados nesses versículos, mas fala justamente sobre uma parábola muito famosa chamada Parábolas dos Talentos, que Deus nos colocou, que Deus demonstra através dessa parábola, que colocou talentos, dons, responsabilidades, incumbências, na medida da capacidade de cada um. Só que é o objetivo de cada um de nós multiplicarmos. Aí é o último passo da visão, é o enviar, né? Depois de nós sermos ganhos, quem aqui é ganho para Jesus? Quem aqui é de Jesus? Dá um glória a Deus. Quantos aqui estão consolidados, né? Não deixa mais o reino de Deus por nada? Quem aqui? Quem são aqueles que não deixam mais o reino de Deus por nada? Quem são aqueles que estão sendo discipulados? Agora nós precisamos vivenciar o último passo, que é o ser enviado, é ser multiplicado. E as parábolas dos talentos nos cobram justamente isso. O reino de Deus tem a ver com talentos entregues que precisam ser multiplicados. Nós estamos diante de um congresso que fala justamente sobre a visão celular, que é justamente um testemunho do modelo dos 12 para as outras igrejas, para essa geração, para a nossa cidade, para as cidades que permeiam Hortolândia, para a nação do Brasil. O Brasil está vendo Hortolândia, o Brasil está conhecendo o nome da nossa cidade, através do nome de Jesus sendo glorificado nessa igreja. E tudo isso depende de você. Essa visão, essa multiplicação depende de você sair daqui grávido. Você está grávido, Getúlio? Um pouquinho, né? Mas é sair daqui grávidos de um sonho de multiplicarmos, de crescermos, de um sonho de expandirmos, de um sonho de alcançarmos, conquistarmos territórios, cidades, nações da terra. Você precisa sair daqui grávido, sonhando alto, sonhando com o seu ministério, sonhando com a sua célula na sua casa, sonhando com a sua família participando dessa célula, sonhando com seus vizinhos, com seus amigos. Você precisa sair daqui grávido de um sonho de multiplicação. E Deus vai derramar nessa noite, vai derramar amanhã, nesses dias tão especiais, vai derramar domingo, nesses dias tão abençoados, que Deus separou sobre a vida nova em Hortolândia, sobre as igrejas da nossa cobertura, uma nova unção, uma unção de multiplicação, uma unção de governo, uma unção de administração, uma unção de sabedoria. Deus vai nos colocar debaixo de um novo manto, e é nesse manto que nós precisamos entrar, é nesse manto que nós precisamos ter o desejo de mergulharmos, de nos aprofundarmos, é nos envolvermos muito mais do que nós já somos envolvidos, é nos comprometermos de uma maneira ainda mais profunda, capaz de entregar o nosso tempo, capaz de entregar a nossa carreira, os nossos próprios sonhos diante do Senhor, falando: Deus, é o Senhor em primeiro lugar, é o teu reino em primeiro lugar, é a tua justiça em primeiro lugar, é Jesus em primeiro lugar. E eu sei que todas as outras coisas, todas essas coisas me serão acrescentadas.
Eu não tenho medo, Senhor, de entrar no nível mais profundo de comprometimento, pois eu sei que todas as outras coisas que eu necessitar, o Senhor irá prover. Você quer ser desafiado nessa fé, irmãos? Quem aqui ainda não tem célula? Não tem célula. Quem ainda não é líder de uma célula? Eu sei que todos nós frequentamos uma célula. Se você não frequenta,